Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São Mateus capítulo 23, a partir do verso 29. Mateus 23, 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Amado Criador, novamente podemos nos colocar diante de Ti e pedir que o Senhor continue nos dando esse pão da vida, não somente através da leitura, mas que o Espírito Santo possa interpretar estas palavras durante todo o cumprimento da Bíblia Sagrada. Ajuda-nos a ser apenas o veículo pelo qual esta interpretação passa. Que não seja uma interpretação nossa, mas do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. A lei da reprodução. Bem, a lei da reprodução, ela está estampada aqui desde o Gênesis, que é o princípio, capítulo 1, versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Nós já temos estudado o que o profeta ensinou com respeito a esta lei da reprodução. Aquilo que conhecemos como frutos tem que reproduzir o mesmo fruto. Já é uma coisa incorreta quando você passa a fazer aquela planta gerar outro fruto. Mas a Bíblia mostra que cada semente tem que reproduzir segundo sua espécie.
ela não pode mudar. Laranja é laranja, limão é limão, e assim por diante. Isto é a lei aos frutos. Agora, o homem produz segundo sua espécie. A irmã Brand diz, o cachorro produz cachorro. Você não pode fazer o cachorro produzir gente. Tudo é segundo sua espécie. O cachorro produz cachorro. E o homem tem que produzir segundo sua espécie. Passar mais uma vez pelo estudo, um pensamento dos gigantes na terra. Certo? Então, Gênesis 1, 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, Deus criou ele no princípio, não podia ter uma natureza assassina. Já estudamos que Caim, através do ódio, ele matou o seu irmão, através da inveja, e não percebendo que o seu sacrifício estava errado. Ele estava oferecendo o melhor que ele tinha. Como um homem, ele estava oferecendo o que ele tinha, era fruto da terra que Caim estava oferecendo. Era o melhor. Abel foi oferecer dentre os animais, porque Abel, pela Bíblia, informa, Abel tinha fé, revelação. Por isso que ele foi e fez um sacrifício que agradou a Deus. Você apenas fazer um culto bonito, florido, como Caim fez, não agrada a Deus. O culto que Abel fez era feio, não era bonito. O de Caim já era mais bonito. O de Caim era um altar com os frutos da terra. Então era bonito esse altar. Mas Deus não aceitou. Porque faltava a revelação. E desde o princípio havia o plano de salvação de Deus, que tinha que vir através do sangue. Porque sangue trouxe o pecado, sangue cobriu o pecado, que aí foi o sangue de animal, cobriu o pecado durante o Velho Testamento, e no Novo Testamento o sangue de Deus dissipou com o pecado. Mas a gente tem que acompanhar este fruto desde o princípio. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Agora vocês veem, isso daqui foi dado antes de Deus fazer o homem do pó da terra. Quando Deus fez o homem espírito, porque Deus é espírito, se Deus fez o homem à sua imagem, o homem tinha que ser espírito. Então Deus fez o homem espírito, e neste homem espírito, Deus já tinha decretado uma lei: frutificai e multiplicai-vos. Mas para frutificar e multiplicar, eles fizeram da forma errada. Aquilo podia vir através, como o irmão Brando ensina, através da palavra falada. Que Deus levantará de Israel uma nação, ele diz, dentro de um dia, Deus pode fazer isso. Então, aquilo já estava como uma lei, frutificai. Se Adão e Eva fossem frutificar, fossem multiplicar, não seria através do sexo, porque isso foi antes de criar o homem do pó. Primeiro criou o homem à imagem de Deus, esse homem é espírito. Aí depois, esse homem tem que ser criado à imagem animal. E então nós fomos criados desta forma. A nossa diferença dos animais é que nós temos alma, nós sabemos o que é bom e o que é mal,
E os animais não sabem. Então a alma faz a diferença entre nós e os animais. Em Lucas capítulo 3, verso 7, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras. Vamos pensando assim, estamos falando da lei da reprodução. A lei da reprodução, ela tem uma raça, ela tem uma genealogia, ela tem descendentes. Então, nós temos que pensar nisso. E João Batista já olhou para a multidão e disse, raça de víboras. O mesmo que Jesus fez depois onde nós lemos. Jesus identificou eles como João havia os identificado. Isto, lá na frente, continuava sendo identificado da mesma forma, raça de serpente, raça de víbora. Porque foi chamado de serpente, então João Batista pôde chamá-los de raça de víboras. Isto é, descendente. Está vendo que é uma raça, um conjunto de indivíduos com as mesmas características biológicas e psicológicas. Então, quando ele foi chamado de raça de víbora, ele estava mostrando que ele e estes indivíduos do tempo de Jesus, que eram fariseus, saduceus, eram homens de lei, homens que criam que eram abençoados, homens que serviam a Deus, homens que iam à igreja, homens que iam ao templo, homens que apresentavam sacrifício a Deus. E João os chamou de raça de víboras. Jesus veio e chamou eles raça de víbora, Mateus 23, 33. Então ele estava dizendo, vocês têm a mesma característica biológica de Caim, que foi um descendente da serpente. Como nós já aprendemos que Satanás não podia ter um filho de Eva como Deus o teve de Maria. O Espírito Santo fez sombra, o Espírito Santo é criador. Agora, Satanás não podia criar. Então o que ele fez? Tomou a serpente, que era o mais próximo, e a Bíblia mostra que a serpente tinha uma semente, certo? A serpente tinha uma semente, que a própria semente da mulher, que era Cristo, pisaria na cabeça da serpente. E ali foi direto Deus dando uma penalidade por causa do pecado naquele tempo. Então vamos pensar assim, se João os chamou de raça de víboras, Jesus os chamou de raça de víboras, eles não estavam dentro daquela lei de Deus. Eles não estavam. Eles tinham vindo através de uma outra geração, uma outra raça. Aqui era outra raça, eram outros indivíduos. Para começar, como nós já lemos, a própria genealogia de Adão deveria dizer assim, Adão gerou Caim e prosseguir. Mas não tem isso na Bíblia. Gênesis capítulo 5. Adão gerou Sete. Mas por que Sete e não Caim? Porque Caim não era filho de Adão. Gente, os grandes homens inteligentes deveriam saber disso. O que somos nós perante eles? Nós sabemos, está tão claro. A Bíblia está mostrando isso claro para nós. O que foi lá no princípio? Caim era filho da serpente, não filho de Adão. Então Caim tinha uma genealogia no capítulo 4 de Gênesis. E Adão tem uma genealogia no capítulo 5. Nunca, a Bíblia não pode mentir, a Bíblia nunca diz Adão
gerou Caim. Aí fica o povo dizendo, Caim, filho de Adão. Não, Caim era filho de Eva, mas não era filho de Adão. Se ele fosse filho de Adão, ele estaria na genealogia de Adão. E a genealogia de Adão pula ele. E como a lei do Velho Testamento, a lei de Deus, Caim, o primogênito, então ele teria que estar sendo declarado como filho se ele o fosse. Em primeiro lugar, Adão gerou Caim, mas não tem Bíblia para isso. Se Adão não gerou Caim, então quem gerou Caim? Foi a serpente. A serpente foi quem gerou Caim. Então a discussão que o povo tem com respeito aos nefilins, com respeito aos grandes gigantes, os homens de fama do passado, se eles crescem no profeta, se eles crescem em William Branham, eles teriam as coisas todas claras, seriam revelados, mas não tem. Por que Jesus chamou os fariseus de raça de víboras? Você pode notar, a leitura diz, os vossos pais mataram os profetas, e vós sois filhos de vossos pais. Então, isso fazia uma corrente de Caim, que foi o primeiro homicida na Bíblia. Bem, eu deveria ter paciência para me chegar lá, né? Mas deixa eu continuar aqui. Vamos ver a semente da serpente. A serpente, a Bíblia diz que ela era mais astuta. Astuta quer dizer aquele que consegue o que deseja. Que tem um homem que ele é astuto. Então ele consegue aquela mulher. Ele deseja aquela mulher, ele consegue, porque ele é astuto. E a serpente era astuta, mais do que toda a limaria do campo. Já tinha um animal diferente, um animal astuto, para poder entrar na raça humana através da desobediência de Eva. A primeira que caiu foi Eva. Não foi Adão que caiu, primeiro foi Eva que caiu. Adão, o erro dele foi apenas aceitar a mulher pervertida em casa. Mas o que ele ia fazer? Não tinha mais mulher, não tinha outra. Ele tinha que aceitar aquela mulher e vir com essa procriação, a reprodução. Mas a lei de Deus continua. Cada semente produz segundo sua espécie. A semente da serpente, a serpente era astuta, então você vai conseguir esta semente. Entrou em Eva e trouxe um filho astuto, que conseguiu o que ele desejava. Quando Deus rejeitou o sacrifício dele, rejeitou a oferta dele, rejeitou as orações dele, então ele irou contra o seu irmão, ele levantou contra o seu irmão, mas foi Deus quem rejeitou. Se o povo entendesse que todo tipo de pregação que é feito hoje na Santíssima Trindade já foi rejeitado por Deus desde quando eles inventaram isso. Diz, mas eu oro e sou abençoado. É misericórdia de Deus, Deus olha a sua cegueira e abençoa, assim como as pessoas pedem para a Aparecida do Norte e elas são abençoadas. E você sabe que a Aparecida não abençoa, mas Deus é quem abençoa. Por quê? Porque Deus vê a ignorância da pessoa e abençoa aquela pessoa. Mas no caso de Caim, Deus já rejeitou a sua oferta lá atrás. Então, ele não gostou de Deus. Eu vejo Caim nervoso, agitado. Você quer ver? Acompanhando a semente astuta desta serpente. E disse a serpente, olhe bem, vamos devagar, porque as pessoas precisam de ler a Bíblia no Gênesis, só para ver. E disse a serpente, Gênesis 3:2. E disse a serpente, Gênesis 3:4. Quer dizer, a serpente falava.
A Bíblia não está escrita, é disse quando ela não disse. Se ela não falasse, a Bíblia não podia dizer, e disse a serpente. A Bíblia está dizendo, claro, e disse a serpente. Então, nós estamos acompanhando agora, um pouquinho, vamos acompanhar a natureza da serpente, o que ela era. Agora, Deus amaldiçoou aquela serpente, porque ela andava em pé. E Deus a amaldiçoou, dizendo, rastejarás sobre o teu ventre. Sobre o teu ventre andarás. Então é porque ela andava em pé. Gênesis 1,14. Agora, vê se o teólogo consegue isso daí. Isso é por revelação da própria Bíblia. Está aqui, a Bíblia interpreta a Bíblia. E disse a serpente a Eva. Aí você pega essa serpente, Jesus lá na frente diz para os crentes do seu dia, raça, descendência de cobra, descendência de serpente. É isso que Jesus estava dizendo para eles, raça de víboras, descendente de serpente. Vocês têm as mesmas características, podia dizer Jesus, vocês têm as mesmas características biológicas do seu pai, Caim. Eles pareciam, eles eram idênticos, eles faziam culto. Eles apresentavam a oferta a Deus, mas Deus rejeitou. E quando Jesus chegou, os fariseus apresentavam também ofertas a Deus, mas Deus rejeitou as ofertas dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos herodianos, dos judeus. Deus rejeitou as ofertas deles. E quando eles diziam que eram filhos de Deus, Deus já mostrava para eles, vocês são filhos do diabo. Certo? Olha, acompanhando só para poder dar a explicação, para ver se eu consigo aqui. Eva disse, capítulo 4, verso 1, tudo coisa que nós já lemos. Alcancei do Senhor um varão. E aí as pessoas pensam, ela alcançou do Senhor, Caim é filho de Deus. Vocês veem? Alcancei do Senhor um varão. Agora, vê a natureza de Caim e vê a natureza de Deus. Vê as características de Caim e as características de Deus. Vê se Deus é um homicida. Então, você tem que acompanhar a própria Bíblia. Lá no princípio, Deus não podia produzir um filho como Caim. Ele produziu um como Sete, um como Abel. Ele produziu através de Adão. Era o princípio da raça, é o princípio da linhagem, é o princípio da descendência. Então, Deus não podia produzir aquele tipo de filho como Caim. Por isso não adianta dizer que Caim é filho de Adão. A Bíblia diz de quem ele é filho. Se Caim fosse do Senhor, na reprodução, teria que ter qualidades do Senhor. Mas se ele é do Senhor, então ele tem qualidades do Senhor. Mas o que Caim tinha do Senhor? O que todo ladrão tem, o que todo homicida tem, o que todo adúltero tem, o que todo mentiroso tem, o que todos os bons também têm, ar para respirar. Isso vem de Deus, isso é do Senhor. É isso que Caim tinha do Senhor, o ar para respirar, não que ele foi gerado do Senhor. Você pensar que Caim é gerado do Senhor, você atrapalha na lei da reprodução. Mas Eva falou, ela estava dizendo um lado da coisa apenas, porque ela havia encontrado com a serpente e tinha se engravidado com a serpente, e agora nasceu a Caim de um ato só de Adão, nasceu Caim primeiro, então seria o primogênito se fosse de Adão, e ela diz, alcancei do Senhor um varão, e logo nasceu o seu irmão Abel, atrás, já vem o seu irmão Abel também. E ela foi dizer, alcancei do Senhor um varão exatamente de Caim. Que se ela tivesse alcançado direto do Senhor, como Maria podia dizer, que ela tinha recebido do Senhor aquela semente, Maria podia dizer,
Mas Eva não podia dizer, porque aquela semente tinha qualidades, características erradas, fora do plano de Deus e do caráter de Deus. Então não era um filho de Deus na lei da reprodução. Ele não era. As qualidades de Caim eram animalescas. Isto é qualidades de animal, porque havia uma mistura de animal com o ser humano. Você diz, por que não tem isso hoje? Hoje não tem mais. Deus quebrou aquela serpente. Diz, rastejarás sobre o teu ventre. Só veio Caim daquele relacionamento. Aí Deus já exterminou aquele tipo de serpente astuta e ela não existe mais. Agora aquele espírito astuto está trabalhando nos homens e nas mulheres. Espírito astuto, que consegue o que deseja. Luta com aquela pessoa, vai atrás, conversa, para poder possuir aquela pessoa. Exatamente uma pessoa astuta quem faz isto. Então as qualidades dele, em Judas, verso 11, só tem um capítulo, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Se vocês notarem, um puxa o outro, um descende do outro. Por isso Jesus diz, raça de víboras, descendência. Você, Caim, o que você trouxe? O que veio de Caim? Um Balaão, amante do prêmio, do dinheiro. O que veio depois de Balaão? Vem Coré. Isso aqui é a Bíblia mostrando estas coisas. O que era Coré? Contraditório a Moisés. São demônios que as pessoas têm deixado dominá-las. Estas são as pessoas que vêm como descendência, como semente. De onde descendeu? Se você vê, Caim nunca descendeu de Adão. Balaão nunca descendeu de Adão. Coré nunca descendeu de Adão. Se você for na linha da descendência, no espírito da Bíblia, o que a Bíblia mostra, todos estes descenderam de Caim, da serpente, vieram da serpente. Quando foi rejeitada a sua oferta, Gênesis 4, 5, mas para Caim e para a sua oferta, me perdoe, deixa eu falar um pouquinho de Abel. Caim foi rejeitado porque ele não tinha a oferta certa. Não é dinheiro, não é dízimo, não. Era a oferta, era o que apresentava a Deus, era sua oração, sua maneira de culto, sua forma de culto, não era do agrado de Deus. Então ele trouxe frutos, e Abel trouxe sangue, da gordura dos animais, porque ele era um pastor, ele fez isso. E aquilo já estava na linhagem de Deus, porque o sangue de um cordeiro que era oferecido estava mostrando que Jesus Cristo viria depois e ofereceria o seu sangue como cordeiro de Deus para tirar de nós todo o mal que foi permitido desde o princípio entrar na raça humana. Agora a raça humana tem como fazer uma opção. Não quero Satanás, quero Deus. Não quero a mentira, quero a verdade. Você foi criado para poder rejeitar e aceitar. Isso é livre-arbítrio. Você faz aquilo porque você quer, ninguém te força a fazer aquilo. Se você tomar os irmãos que ficaram na Babilônia, eles passaram anos e anos na Babilônia e não contaminaram. E na Babilônia havia deuses, mas eles não contaminaram com os deuses da Babilônia. Assim é qualquer um de nós. Nós estamos num mundo cheio de erro, cheio de pecado. É o mundo de Satanás. O mundo está no maligno.
Mas o que você faz? Tem Deus em sua vida, como aqueles homens tinham Deus dentro deles, que Deus até os defendia na hora da fogueira. E o que a gente precisa ter é Deus, a palavra dentro. Então você vê aqui, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Quem foi que ensinou isso para Abel? Por que Deus não mostrou isso para Caim? Porque Abel soube disso e matou o cordeiro. Porque Caim não soube e apresentou um culto bonito, cheio de bons músicos, de togas e tanta coisa bonita para se apresentar. Coisa bonita, coisa boa à vista dos olhos. Você olha naquilo e diz, que coisa, isso é tremendo. A sua audição sente bem com aquilo, são cânticos, são adoração. Mas Deus olhou para aquilo e rejeitou aquele culto, aquela oferta de Caim. Vocês podem ver, naquele dia, Caim estava oferecendo frutos da terra. Mas no tempo de Jesus, eles estavam oferecendo religião dos fariseus, dos saduceus. Esses eram os frutos que a semente de Caim tinha quando Jesus os chamou de raça de víboras, descendência da serpente. E eles eram homens evangélicos. Se Jesus viesse hoje, ele não pregaria outra coisa. Ele saberia quem rejeita a mensagem que Deus manda no dia. Eles rejeitaram a mensagem de Deus no dia que era Cristo encarnado. Deus estava em carne, era o Messias. Eles rejeitaram. O que você quer? Que Jesus fica lambendo esse povo e diz, vocês, meus filhos. Não é filho. Como vamos dizer que Caim é filho de Adão, quando a Bíblia diz outra coisa? Você quer ver? Aí vamos prosseguir. Rejeitada a sua oferta, Caim, em Gênesis 4, 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Gênesis 4, 5, mas para Caim e a sua oferta ele não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. O rapaz ficou mal. Rejeitou meu culto, rejeitou minha oração, rejeitou minha forma de oferta. Por que aceita do meu irmão? Olha que feiura. O altar do meu irmão, sangue no altar, um cordeiro morto, partido no meio, colocado em cima da lenha. Mas olha o que eu tenho aqui: pera, maçã, albaricoque, banana. É isso que o Caim tinha, bonito. Só que Deus rejeitou. Olha o culto bonito dos fariseus, dos saduceus. Olha a descendência dele, que não tinha nem pecado, 4 descendências, para chegar e ele ser um sacerdote. E o que Jesus disse? Raça de víboras, raça da serpente. Agora Jesus sabia, Jesus não estava apenas passando medo neles, Jesus estava identificando a semente, a linhagem de onde eles vieram. Jesus era a mesma coisa de falar para eles, vocês são descendentes da serpente, vocês são filhos de Caim. E é dali que vieram os gigantes. Olha, o que fez Caim? Respondeu o Senhor. Tem gente que responde Deus. Caim respondeu o Senhor. Gênesis 4, 9. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E Caim disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ele respondeu a Deus. Ele não tem temor de Deus. Por isso a Bíblia diz, seriam, o povo dos últimos dias serão desobedientes a pais e mães. Estariam respondendo, assim como Caim respondeu o próprio Deus. Você diz, mas lá era Deus. Sempre quando Deus manifesta, você não percebe que Ele é Deus. Ele está numa pessoa. Cada vez que Ele manifesta. Agora, o Espírito Santo, em 1 João 3,12, diz, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão.
O que Jesus falou para os fariseus: vocês são filhos dos vossos pais que mataram os profetas. E aqui, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Isso é uma descendência, isso é uma linhagem da serpente. Você não teria que pensar em gigantes, de anjos do céu, coabitando com mulheres na terra e tendo gigantes. Isso daí é onde leva a crença desse povo. Eles falam: isso aqui não vai atrapalhar ninguém, mas é a forma deles verem. Se eles pudessem ver conforme a Bíblia está mostrando, mostre para o povo que Caim é filho de Adão, mostre. Eu estou dizendo que ele é filho da serpente, a Bíblia diz que ele é filho da serpente. Não como Caim, que era do maligno, isto é descendência, e matou o seu irmão. E aí você vai procurando até a igreja, quando matou os milhões de crentes aí atrás, mostrou que ela é do maligno. A igreja fez isso, matou nossos irmãos aí atrás, nas eras das trevas e outras eras, porque eles não combinavam com a crença da igreja. A igreja irava contra eles, como Caim irou contra o seu irmão e o matou. A igreja irava contra esses crentes e matava eles, porque eles não estavam submissos, sujeitos ao Papa. Mas o Espírito Santo identificou: Caim era do maligno. 1 João 3,12. Jesus disse em São João 8,44: ele foi homicida desde o princípio. Guarde bem, o que é Gênesis? Princípio. Ele foi homicida desde o Gênesis. Aonde você encontra o homicida? Lá no Gênesis, o primeiro, porque aí depois você tem Lameque. Caim matou um, Lameque matou 2. Então, você vê esta lei, a lei da reprodução. Olha na descendência do capítulo 4 de Gênesis, e você verá que Lameque era descendente de Caim. Por isso, Caim matou, Lameque matou. Depois a coisa vem em espírito durante as eras, ou durante o tempo da lei, dos profetas, até chegar Jesus. E Jesus identificou aquele povo, mostrando para eles que o culto de vocês, o que vocês têm, como vocês cantam, a sinceridade que vocês têm, vocês são como vosso pai. Vosso pai foi um homicida, vosso pai matou lá atrás. Homicida desde o Gênesis, mentiroso e pai da mentira. Isso foi que Jesus identificou os crentes daquele dia em São João 8,44. Agora, estas são algumas qualidades de Caim. É bom a gente mostrar isso, porque as pessoas precisam ter isto escrituristicamente. Isso não é doutrina minha. Nós vamos pregar a doutrina do profeta, isso é doutrina da Bíblia. O irmão Brana pregou a semente da serpente, mas ele pregou a doutrina da Bíblia, que ninguém nunca pregou, que nenhum teólogo nunca pregou. Ele pregou essas coisas para nós. O nome do Senhor não foi invocado após a morte de Abel. Olha, eu estava pensando no tempo que fica, Deus cria o homem, põe o homem na terra, o homem é para adorar a Deus, para fazer uma oferta a Deus, e agora o injusto mata o justo, e fica um espaço de tempo vago na terra, sem ter alguém para adorar a Deus. Por que Caim não continuou adorando a Deus? Porque a Bíblia já não fala mais de sua adoração, porque ele foi rejeitado. E ali ele começou a ter os grandes homens e começou a matar gente da sua própria descendência, estava matando como ele matou seu irmão. Ele não podia nem corrigi-los. O nome do Senhor não foi invocado após a morte de Abel, mas somente após Sete ter gerado a Enos.
Gênesis 4, 26. E a Sete nasceu um filho, e o chamou o seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Você vê um período vago, desde quando nasceu Abel. Caim matou Abel. Aí depois de um tempo nasceu Sete. Adão conheceu Eva novamente, nasceu Sete. A coisa estava parada ainda. Aí veio Sete e trouxe Enos. Aí começou a invocar o nome do Senhor. É acompanhar a cronologia da Bíblia. Se fosse olhar lá a data daquilo de uma forma correta, para você ver como que aquilo ficou vago um tempo. É como nós temos também o tempo de Malaquias até João Batista. Nós temos um tempo de 400 anos sem profeta. Malaquias morreu e passou 400 anos sem profeta. Aí vem João Batista, o profeta. Aí começa a invocar a Deus outra vez. Mas ali atrás, esses 400 anos sem profeta, não havia aquela verdadeira invocação de Deus, porque eles não tinham profetas. O povo, não tendo profecia, se corrompe. Profecia não é algo dado na igreja por uma irmãzinha, um irmãozinho não, é por um profeta. Não havendo profecia, que é o assim diz o Senhor através de um homem vindicado por Deus, o povo se corrompe se não há aquela profecia. E não havia profecia, o povo corrompeu. Aí Jesus chegou e falou: vocês são filhos de Satanás, vocês são descendência de Caim. O vosso pai foi homicida desde o princípio. Já estava identificando eles como filhos de Caim. Agora depois você vai identificar Caim como filho de Adão? Não tem Bíblia para isso. Qualquer pessoa sabe. E por isso, para tirar essa nódoa da sua cabeça de que aqueles gigantes vieram de anjos de Deus que desceram e tiveram relação sexual com mulheres, tem que ainda crer desta forma, certo? Eles mostram isso para o povo. Se eles pudessem ver a parte certa da Bíblia, não foi anjo que desceu do céu, não, era a serpente na terra. O diabo só ungia aquela serpente, e a serpente trouxe um filho através de Eva, e depois Deus acabou com aquela serpente, e ela passou a rastejar. Se ela rastejava, porque ela andava em pé. Se a maldição foi rastejar, é porque ela andava ereta, andava em pé. Bom, agora que eu cheguei no meio, já se foi muitos minutos, não é? Eu tenho mais alguma coisa. Adão e Eva reproduziram segundo sua espécie. Se Caim fosse filho de Adão, lembramos, estaria na genealogia de Adão. Mas ele tem uma genealogia à parte no Gênesis 4. Gênesis 5, verso 4. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. A Bíblia não mostra o nome das filhas, mas não ficou apenas em Eva. Eles geraram filhos e filhas. Adão, a Bíblia diz que é filho de Deus, Lucas 3,38. Agora você pensa bem, um filho de Deus, naquele tempo, semente perfeita. Deus criou o homem. E agora, filho de Deus, dele sair um Caim? Não. Veio da sua esposa. Foi o primeiro adultério. Se você vê o primeiro homicida na Bíblia, que é Caim, o primeiro adultério tem na Bíblia também, que foi Eva contra o seu próprio marido. Porque não deu ouvido a Deus, ouviu a serpente. A serpente era um animal ereto, quase igual ao homem. E o diabo sempre vem bonito. Você sabe, a Bíblia diz que ele é um anjo de luz. E ele veio na serpente e fez com que aquilo ficasse tão lindo, de que Eva amou, gostou da serpente e teve relacionamento. Isso eu posso falar claro. Da onde veio Caim? Ele só pode ser filho de uma serpente que era diferente de toda a limaria do campo. Ele era diferente de todo animal, a Bíblia diz. Lucas 3,38
diz Cainã de Enos, Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Eu, como Adão, filho de Deus, Lucas 3,38. Está mostrando, mas não passa por Caim lugar nenhum, porque ele não é filho. Ele não está na descendência. Adão gerou um filho, Gênesis 4,3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E pôs-lhe o nome de Sete. Porque Caim não era a imagem de Adão. Caim era a imagem da serpente. Mas quando Adão viveu 130 anos, aí ele gerou um filho à sua imagem. Conforme a sua imagem. Aí ele pôs o nome de Sete. Eva gerou do maligno na serpente um Caim. Como já lemos, 1 João 3,12, Caim era do maligno. Maria gerou do Espírito Santo o Filho de Deus, Jesus. Mateus 1,20, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Agora, isso é uma realidade. A natureza de Jesus, as qualidades de Jesus mostravam que ele era filho de Deus. As qualidades de Judas mostravam que ele era um filho do diabo. As qualidades de Caim mostravam que ele era do maligno. Isso é a Bíblia. Agora, as qualidades de Jesus mostravam que ele é o filho de Deus. Lucas 1,35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. É o santo que vai nascer de ti, não porque você é santa. O santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Amém. Não falando mal de Maria, vocês têm que entender que Maria, se não tivesse também o caráter e as qualidades que ela tinha, não poderia de maneira alguma o Espírito Santo fazer sombra sobre ela. De Eva e a serpente veio um Caim com características animalescas, e de Caim vieram os gigantes. Agora, nessa lei da reprodução, deixa eu ler outra vez para vocês a mensagem do profeta. A semente da serpente, 145. Se o seu pai era um grande sujeito, gigante, como seria Caim? A serpente era diferente, era sagaz, diferente de toda a limaria do campo. Então, irmão Brana chama aqui a serpente de gigante. O grande sujeito, o gigante. Como seria Caim? Como seu pai, porque é a lei da reprodução. Ele foi para a terra de Nod e levou uma de suas irmãs. Então a gente fica assim, infeliz daquela irmã que tinha que viver com Caim, e não sabendo quem ele era. Já pensou bem? Matou meu irmão, ainda vou viver com ele. E aí, não ficou apenas em Eva, senão o irmão Brano ensina aqui nesse parágrafo, se Eva morresse, aí acabaria aquela semente. Não ficou assim, a Bíblia não registra as fêmeas quando elas nasciam, somente os homens. Se não tivesse nenhuma outra fêmea além de Eva, então quando ela morresse, a raça humana pararia de existir. Eles tinham que ter filhas, ele teria que casar com a sua própria irmã. Quer dizer, não tem discussão, nós cremos num profeta e nós sabemos. Desta forma, não tem o que discutir com respeito aos gigantes que vieram. Os gigantes são filhos de Caim. Por isso eles tinham que ser tirados de Canaã também depois. Era aquela semente de Caim que estava ali, passou na arca, através das mulheres, diz o profeta. A semente de Caim passou na arca através das mulheres, então tornou grandes homens. Escuta, perguntas e respostas número 1, parágrafo 108. Vejam, estes gigantes eram cananeus e eram filhos de Caim, o qual era filho da serpente. E a serpente era um homem gigante, grande, em certa medida um indivíduo monstruoso, não de todo um réptil,
ele era formoso, ele era o mais sutil de todos os animais do campo. Estou lendo a mensagem do profeta, perguntas e resposta número 1, 108. Então é claro, os gigantes vieram dos cananeus e eram filhos de Caim. Estou chegando ao final. A semente da serpente, 106. Repetindo o que eu já li para vocês esses dias atrás. Se o diabo pode criar, ele é igual a Deus. O diabo não pode criar. Eu quero que você me mostre um lugar onde o diabo pode criar. Ele não pode criar. Ele simplesmente perverte o que foi criado. Ele não é nenhum criador. Ele é somente um pervertedor. E se você notar, você pode ter sido casado por Deus. Deus te abençoou no seu casamento. Se você dá lugar para o diabo, então ele entra e começa a perverter seu casamento. Perverter sua mente. Perverter a mente da mulher, a mente do homem. Ele começa a perverter. O diabo é um pervertedor. Deus fez da forma correta. Aí o diabo chega e perverte aquilo. Amém. Não é nada errado vir os filhos do jeito que vem, porque o homem caiu. Então tivemos, e Deus teve que deixar que viesse, sendo a procriação, por sua vontade permissiva e não pela perfeita. A vontade perfeita de Deus não seria o sexo. Seria capítulo 1, verso 28 de Gênesis. Crescei e multiplicai-vos, sem sexo. Mas depois que foi descoberto o sexo através da serpente e Eva, então agora a procriação vem através do sexo. E Deus sempre tem o que é normal. O diabo vem e perverte aquilo. 146, a semente da serpente. Ele foi para a terra de Nod e levou a sua esposa. E quando ele casou com ela, ali foi onde eles encontraram aqueles grandes gigantes, os quais eram filhos caídos de Deus, que vieram através de seu pai, o diabo, através de Caim. Aí está o seu elo perdido. A semente da serpente, 155. A semente da serpente produziu Caim. Caim foi para a terra de Nod e produziu gigantes. Amém. A minha intenção era apenas te ajudar um pouco mais, e os nossos ouvintes, que ao ouvir a mensagem, eles passam a ser mais orientados para saber de onde vieram os gigantes. Então nós não temos que estudar, será que os nefilins, que são os gigantes, tinha outras raças lá também de gigantes, e será que isso daí de onde veio? Aí eles ficam seus estudiosos aí fora, são os anjos que uniram com as mulheres, caíram do céu, uniram com... Eles ainda chamam isso de anjo de Deus. Se ele caiu do céu, ele não é de Deus mais. Quando ele foi lançado do céu, ele já não era de Deus mais. Eram anjos de Lúcifer. Mas até a crença, a forma deles verem, não é totalmente a crença, mas é a forma deles verem, já é errado. Anjos descendo e eram os filhos de Deus. Não, filhos de Deus eram filhos de Sete. Eu sei que tem aqueles que não concordam, mas filhos de Deus eram os filhos de Sete. Você vai ver que filhos dos homens eram filhas de Caim. Isso você encontra na lei da reprodução. Não que veio um anjo e reproduziu com uma mulher e aí saiu um gigante. Teria que sair um anjo aí. Na lei da reprodução, se fosse assim, anjos uniram com mulheres, como eles dizem. Então não poderia sair gigante, tinha que sair um anjo. Meio anjo e meio homem tinha que sair, certo? Mas não existe nada disso. Os filhos de Deus eram os filhos da descendência de Sete, porque Adão era filho de Deus. A Bíblia mostra Adão, filho de Deus. Então Adão, quando gerou Sete, é filho de Deus. Quando ele gerou primeiro Abel, era filho de Deus. Sete é filho de Deus. Sete gerou a Enos, filho de Deus. Então vem vindo assim, aí passou a invocar o nome do Senhor. Os filhos de Deus
são aqueles que vieram da descendência de Adão. As filhas dos homens são aquelas que vieram da descendência de Caim. Por isso que essa semente da serpente passou na arca através das mulheres, porque elas eram conhecidas no tempo de Noé como filhas dos homens, eram filhas de Caim. Os filhos de Deus eram como Abel, filho de Deus, tem que gerar outro filho de Deus, e assim por diante. Foi o que aconteceu. Então aí você tem a interpretação do próprio Espírito Santo na Bíblia, não é outra coisa. Aí você vê, quem são os gigantes? Os gigantes descenderam de Caim, daquela serpente com Eva, trouxe a Caim, Caim com a sua irmã, aí começou a vir os gigantes, porque já era de um grande homem, de um grande sujeito, que era a serpente. Por isso veio essa raça. Aí depois Jesus chamou os religiosos do seu dia, raça de víboras. Se Jesus viesse hoje, ele ia chamar esse povo que adora Trindade, raça de víboras. Batizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo, sem saber o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, raça de víboras. Ele ia chamar todos de raça de víbora, se Jesus viesse hoje. Se vocês são descendência da serpente, é isso que Jesus ia falar. A sua crença não combina com a semente da reprodução. Você não está vendo? A sua crença tem que combinar com essa semente reprodutora, desde Adão até aqui. Você pode ver na genealogia de Cristo, Adão, de Adão a Cristo. A genealogia, é só você ver ali, Cristo está ali. Por quê? Porque tem um Adão, filho de Deus. Genealogia, Deus queria apenas pegar a linhagem, porque aquela linhagem de sangue foi contaminada lá atrás. Aí Deus trabalhou no espírito das pessoas, te dá a mensagem, te dá a palavra, muda a minha e a sua natureza, para que podemos ter natureza que combina com a natureza de Abel, com a natureza de Sete, com a natureza de Enos, que invoca o Senhor, que invoca o novo nome do Senhor, sem batizar em novo nome. O nome foi dado para o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2, 37, 38. Mas o novo nome é fé para arrebatamento. É o que diz William Branham, fé para o rapto está nos trovões. O novo nome está dentro dos 7 selos, dentro desta revelação. Então tudo já está claro. Por isso, quando se batiza, não batiza em nome de William Branham. Se vier Cristo aqui, ele vai chamar os que batizam em nome de William Branham raça de víboras. Assim como chamará os que batizam falando do Pai, Filho e Espírito Santo, raça de víbora. Cadê o nome do Pai? É um só Deus, ele tem um nome só. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Pai Criador, Filho Salvador. Espírito Santo é que ele tinha que vir nessa forma de Espírito para encher a igreja, para encher o crente. Não a terceira pessoa, a terceira manifestação da única pessoa da divindade, que é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por mais esta preciosidade que nós podemos ver em sua palavra. Muitos podem chamar de interpretação errônea, mas nós sabemos que esta é a sua palavra, é a Bíblia. Ela está clara, revelada diante de nós, ela explicando ela mesma. Por isso a tua palavra interpreta ela mesma. Nós estamos aqui apenas como um veículo para poder mostrar onde que ela está interpretando a si mesma. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano,
anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo. Grande